Algumas pessoas passam por certos rituais que a gente fala na vida, de trancar a porta 3 vezes, de poder limpar o chão várias vezes para sentir que aquele chão está limpo. E assim tentar ter alívio desse sentimento que incomoda tanto e pensamentos que não param de vir de que algo vai acontecer se ela não fazer aquilo daquela forma. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas antes que a gente continue aqui, segue um recado e um convite que eu tenho para você. Eu gostaria de fazer um convite para você que está passando por uma fase difícil na sua vida, como um transtorno, como a ansiedade ou a depressão, ou inclusive está passando problemas muito complexos que estão afetando você, ou queira adquirir essa habilidade de inteligência emocional e autoconhecimento que é tão importante no tempo atual, a poder fazer uma consulta personalizada com um profissional humanizado que já tem muito tempo no mercado, com várias avaliações positivas do seu trabalho, de forma presencial, se você for aqui de Brasília, ou online. E tudo que você tem que fazer para concorrer a essas vagas, para poder fazer esses atendimentos comigo, é preencher um formulário que está na descrição desse vídeo. E eu entrar em contato o mais rápido possível para marcar uma sessão de avaliação. Eu espero que tenham gostado desse convite e vamos seguir para o vídeo. O TOC não é um transtorno tão simples de se falar. A gente tem diversos graus, intensidades e tipos de toque. Temos toque de limpeza, toque de pessoas que têm que trancar a porta 3 vezes, o toque de ter que apertar a mão. Então, a gente vai encontrar uma variedade de toque gigantesca. Desculpa. E a gente precisa entender que o TOC, ele é uma classificação que a gente tem da ansiedade. E geralmente como é que ele ocorre? Vou dar aqui um exemplo, tá bom? Só para a gente ter um parâmetrozinho de como é que funciona o TOC. E você vai sair de casa e você tranca a porta só uma vez, dá só uma vez o tranque da porta ou duas, como for normal para você. A sensação que a pessoa que tem TOC tem é que tem algo errado. E essa sensação é de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, às vezes, até a cabeça dela fica pensando: "Ah, e se tal coisa acontecer? E se o gás ligar? E se tal pessoa entrar dentro de casa? Se chegar em casa e tiver uma pessoa morta?" Ela começa a ter até pensamentos de coisas acontecendo. Algumas pessoas têm só a sensação. Esse sentimento é tão ruim que ela tem que voltar e trancar a porta várias vezes até sentir que esse sentimento diminuiu. Quando esse sentimento diminui, aí ela consegue entender que o que ela fez está certo e ela vai seguir a vida dela. Deu para entender? O problema que tem do toque é que tem gente, por exemplo, que não consegue ter uma vida funcional, aonde ela consegue fazer as coisas no seu dia a dia, aonde ela sempre chega atrasada, no seu trabalho, ela não consegue chegar em um encontro, o companheiro começa a achar ruim, ou ela não consegue se relacionar com outras pessoas, inclusive chega a ter até dores físicas. Rafael, como assim dores físicas? Tem gente que tem toque de limpeza que fica em pé, por exemplo, durante um dia inteiro para não sujar nada. De tão grave que algumas pessoas têm esse transtorno. E tem outras que têm um nível mais leve, moderado, que nem chega mesmo a gente a categorizar como um toque. Os transtornos, eles são classificados quando você tem algum dano na sua vida, entendeu? É muito engraçado que as pessoas pegam o DSM-5 e elas leem lá as questões do DSM-5. E aí todo mundo se identifica com alguma coisa, mas se esquece do que é a classificação de um transtorno. E uma das coisas lá que faz com que algo seja uma classificação de um transtorno é você não conseguir exercer certas funções, entende? Ou, por exemplo, eu quero simplesmente sair de casa, eu não consigo. Eu tenho que fechar a porta 3 vezes, entendeu? E eu sempre chego atrasado por causa disso, porque eu fico indo e voltando, indo e voltando. Então, uma das classificações que se tem do transtorno é que você tem que ter prejuízo em sua vida emocional, psicológica e social, entendeu? Então você tem que ter um certo grau de prejuízo, não é simplesmente ver que você tem um sintoma. Você tem um sintoma de algo, mas não tem prejuízo, isso não significa nada, só para deixar bem claro. E às vezes, para o tratamento, a gente precisa do acompanhamento psiquiátrico, tá bom? O acompanhamento psiquiátrico é necessário, porque ele vai reduzir esse incômodo e o psicólogo vai fazer as estratégias de enfrentamento para você. E como é que a inteligência emocional entra aí? Como é que ela vai ajudar? Como é que ela vai fazer?
eu melhorar, ou até mesmo ter um potencial melhor ainda, se eu já faço um tratamento. Rafael, você lembra que eu falei para você que você sente uma emoção que é um incômodo? E essa emoção que é um incômodo, ela precisa ser compreendida. Porque a partir do momento que você entende que é essa emoção que faz as coisas desencadear, você começa a compreender a construção que você teve na sua vida que fez com que isso fosse gerado. E aqui, só para deixar bem claro, é um mix de emoções, tá? A gente não tem somente um tipo de emoção, porque uma pessoa que tem toque, ela é extremamente sensível a ter que adquirir outros toques. Então você pode, por exemplo, ter um toque de limpeza e tratá-lo, e ele ter tido uma diminuição. De repente, agora você tem um toque de trancar a porta. Entende? E assim por diante. Então você vai ter diversas, toques que podem vir a mudar, né, dependendo do seu tipo de quadro. Entender essas emoções que geram isso, faz com que você compreenda que você, devido a ter esse toque, você é mais sensível a sempre catastrofizar. Então você sempre vai ser sensível a imaginar uma coisa ruim acontecendo, uma sensação ruim acontecendo, principalmente em períodos estressores, que aí muda muita coisa, porque uma pessoa com toque em um período estressor ela é totalmente diferente de uma pessoa com toque tendo uma certa tristeza, tendo uma certa raiva, irritabilidade, tudo. Compreender todas essas emoções, ou boa parte delas, pelo menos as principais, faz com que você comece a entender o que suas emoções estão querendo te mostrar perante essa doença. Porque o toque aqui, ele entra que nem a depressão. Ele não é, somente como a ansiedade, que você tem a ansiedade como transtorno e a ansiedade é emoção. Você não tem a depressão como emoção, a depressão é uma doença e ela acompanha diversas emoções junto, a que a gente mais encontra é a tristeza. O toque do mesmo jeito, você tem um toque, que é uma doença que precisa ser tratado, e as emoções te mostrando o que essa doença está causando em você. E o que essas doenças fazem com você, entendeu? Então, por isso que eu adoro estudar inteligência emocional, e eu adoro trabalhar com vocês e tratar vocês com inteligência emocional, por causa que a gente tem ganhos muito maiores, porque quando a regulação emocional, ela consegue ocorrer para você que está tendo uma fonte de sofrimento, você começa a perceber que faz muito mais sentido. E aí fica mais fácil aplicar as estratégias de enfrentamento que a gente tem já validado pela ciência, entendeu? No caso do toque, que vai ser umas aproximações sucessivas, estratégias de enfrentamento, reestruturação cognitiva e assim por diante. Então, por isso que hoje em dia você encontra muitos terapeutas cognitivos comportamentais como eu, incrementando a inteligência emocional do seu tratamento, por causa que o ganho que vocês têm, ele é muito mais duradouro. E ele faz com que vocês comecem a desenvolver diversas áreas ao mesmo tempo. É assim que a inteligência emocional vai ajudar você a melhorar do seu quadro de toque. Ela vai fazer você ter toda essa compreensão do que está acontecendo aí com você e também toda a compreensão emocional que ocorre durante os processos. Então a gente faz lá, por exemplo, um processo de enfrentamento e vê as emoções que estão envolvidas. Rafael, o meu incômodo foi muito grande, ao ponto de eu sentir raiva. O que que a raiva quer te dizer quando você está fazendo esse enfrentamento? Rafael, eu fiz o que você falou, mas eu me senti uma tristeza muito grande. O que que a tristeza está te dizendo perante aquilo que a gente pensou em fazer? Consegue ver que você começa a fazer estratégias práticas e ver a fluidez, vamos assim dizer, das emoções, que não são estáticas, e percebe como pode trabalhar com elas em cada situação? Assim fazendo você não somente tratar o seu transtorno, mas tratar as questões emocionais envolvidas ali, que é muito difícil. Não é a parte fácil. A gente aprende a trabalhar as questões emocionais muitas das vezes, suprimindo elas, e isso é um erro, por causa que a gente não adquire a habilidade de poder lidar com essas emoções. E é assim que a inteligência emocional vai ajudando você a desenvolver e melhorar diversos quadros de transtornos mentais, entende? Claro que a inteligência emocional, ela não vai tratar tudo, gente, não existe uma abordagem que trata tudo, não existe algo que trata tudo. O que eu trago aqui para vocês é como a inteligência emocional acrescenta na sua vida para que você possa ter melhorias desses quadros de transtornos,
tá bom? E por isso que eu trago aqui falando sobre a inteligência emocional e diversos transtornos que a gente tem. Claro que existem quadros que eu não sei como se trabalha e eu não vou falar aqui, como por exemplo esquizofrenia. Eu não sei como a inteligência emocional pode ajudar uma pessoa em um quadro de esquizofrenia. E alguns outros transtornos, entendeu, que a gente tem por aí. Mas eu sei que vários outros que eu trago aqui, eu sei que eles podem sim tratar, porque eu trato vários pacientes meu dessa forma e eles têm resultados maravilhosos, entende? Então, eu tô falando isso por causa que um dia desses veio um doutor em psicologia, doutorado, né, em psicologia, querer me criticar e eu percebi que os métodos dele não eram muito bom, porque a gente que é da psicologia tem muito disso às vezes de que ficar querendo afirmar abordagem e pensa muito pouco sobre como pode cuidar de vocês. E eu acho que o importante aqui, gente, não é vocês entenderem das questões da psicologia, mas vocês saberem como a vida de vocês podem ser transformada. E eu estou aqui para ter que trazer um aspecto que pode transformar a sua vida e acrescentar, além das diversas outras coisas que a gente tem aqui na psicologia, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo. Quem sabe eu não faço um vídeo parte 2 de toque para poder auxiliar você que pode estar passando por isso ou que tenha dúvidas sobre isso. Eu vou adorar ter que continuar fazendo vídeos aqui para vocês, tirando qualquer dúvida, ensinando qualquer técnica que eu possa auxiliar vocês voltado para a inteligência emocional e é claro, a terapia cognitivo comportamental. Está bem? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, me siga, comente e compartilhe, tá bem? Eu sempre esqueço de fazer esses recados que todo mundo já sabe, né, que é o combozão. E me siga também no Instagram, o link vai estar na descrição desse vídeo. Até mais.